Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje a gente vai conhecer de forma mais detalhada o conceito de associativismo e cooperativismo, entendendo sua origem, né? Por que ele surgiu, quais são as suas práticas, quais são os seus valores, seus princípios, para a gente entender a economia solidária como uma prática maior da qual faz parte o associativismo e o cooperativismo. Falando sobre o cooperativismo, a gente tem que sua origem vem lá da Revolução Industrial no século XVIII, muito como um protesto, né, uma manifestação contrária à exploração das indústrias daquela época. Jornadas de trabalho muito altas, né, mais de 20 horas de trabalho, trabalho infantil, salários muito baixos, nenhuma proteção dentro dessa produção, né, muitos funcionários tinham mãos decepadas, por exemplo, né? Muitos acidentes de trabalho sem nenhum tipo de proteção contra isso. Então, foi nessa época de Revolução Industrial que os operários começaram a se juntar, né? Então, quando a gente fala de cooperativismo, a gente fala sobre essa associação de operários contrários a uma prática do capitalismo, né, que surgiu nessa época aqui da Revolução Industrial. Então a gente tem ali o início de um cooperativismo com a formação de aldeias cooperativas de Rochdale, lá na Inglaterra, encabeçado pelo Robert Owen. Ele é conhecido como um socialista utópico. A ideia dele era mudar, né, o sistema econômico da época, o sistema produtivo da época, e transformar essas fábricas em aldeias cooperativas, nas quais as pessoas se juntariam e utilizariam essas terras para a produção de subsistência e venda de excedentes, né? Então, esse cooperativismo ele surge dentro desse movimento sindical também, né? Que é essa associação de operários, como uma forma, e tem como forma de expressão a cooperativa, né? Então, esses operários se juntam e montam cooperativas. No Brasil, ela tem origem lá na década de 70, principalmente em Minas Gerais, São Paulo e região sul, né? E uma das principais origens, né, do cooperativismo no Brasil foi com a formação de empresas autogestionárias, ou seja, fábricas que eram abandonadas, declaravam falência, né, e seus operários assumiam a sua produção, a sua gestão. Começou muito daí o cooperativismo brasileiro lá na região sul, né, as primeiras empresas autogestionárias. A gente tem uma lei no Brasil, né, que vem lá da década de 70, na época da ditadura militar, e um dos critérios, né, para criar uma cooperativa é ter um mínimo de 20 membros associados ou cooperados para estruturar essa cooperativa. Então eu trouxe aqui o conceito de cooperativa. A cooperativa pode ser definida como uma associação autônoma de pessoas unidas voluntariamente para satisfazer suas necessidades econômicas, sociais e culturais comuns por meio de uma empresa de propriedade comum e democraticamente controlada. Se ela é uma associação autônoma, quer dizer que as pessoas entraram lá com o mesmo objetivo, né? E todo mundo lá está associado, junto, organizado em prol do mesmo objetivo, seja ele econômico, social, cultural, porque a cooperativa ela não vem com essa ideia somente de ganhar dinheiro com sua atividade produtiva, mas também vem com uma educação, né, como uma função educativa de como a gente pode sobreviver, né, reprodução, ter essa reprodução da vida, ter emprego, ter renda, sem estar propriamente dentro do sistema capitalista, né, que existe toda aquela hierarquia, como a gente viu na heterogestão. Aqui no cooperativismo, essa propriedade é comum e democraticamente controlada, ou seja, ela é muito baseada na autogestão, como a gente viu na aula passada. Princípios cooperativistas, né, a adesão livre e voluntária, como a gente viu, né, todo mundo entra se quiser, né? É uma gestão democrática onde todos participam, todos têm direito a voto, independente do valor da cota de participação dessa cooperativa, né? Participação econômica dos membros é exatamente isso. Quando você vai se associar a uma cooperativa, você tem que pagar uma participação desse capital dessa empresa, né? É um valor que você entra para contribuir financeiramente para essa organização.
e aí seus lucros, né, seus rendimentos vão ser proporcionais ao valor de participação de entrada que você teve no momento de associação. Autonomia e independência, todo mundo ali é autônomo, independente no sentido de outras, de setor público, né? Ela não tem dependência nenhuma de doações, por exemplo, ou de parcerias com o setor público, apesar de que pode sim existir parceria com o setor público ou parceria com o setor privado, mas não existe relação de dependência, é independente, né? Ela é autônoma, ou seja, quem decide as questões dessa cooperativa são os seus membros, ele não tem interferência na gestão de gente externa, ou seja, ela é autônoma nas suas decisões, né? A única pessoa responsável pelas decisões são os seus cooperados. Educação, formação e informação, ela é um compromisso que as cooperativas têm para ter uma educação continuada, né, de seus membros, uma formação em cooperativismo de seus membros, porque, como eu falei, né, a cooperativa ela vem como uma função educativa, de colocar, ensinar para esses membros, esses cooperados, uma outra forma de produzir, uma outra forma de trabalhar, né, porque a gente é muito acostumado com o trabalho capitalista, onde existe quem manda e quem obedece, a limitação da participação também, né, em empresas capitalistas. Aqui não, aqui você é ensinado a participar, é ensinado a exercer sua cidadania, seu livre arbítrio, né, seu livre pensamento, o diálogo também. Então, esse compromisso firmado dentro das cooperativas, né, educação, formação e informação, no sentido de prestar informação para a sociedade, né, para a sociedade e para os seus membros, né, porque a gestão é transparente para que todo mundo possa saber o que está acontecendo na cooperativa e também possa intervir caso seja necessário, né, tomar decisões, solicitar mudanças de rotas, né, de estratégias, enfim, todo mundo que participa dessa cooperativa, ela tem acesso aos dados dessa cooperativa, porque é uma gestão transparente. A intercooperação vai falar sobre a aliança que muitas cooperativas fazem como uma forma estratégica, né, de se fortalecer no setor. Então, cooperativa que se junta com outra cooperativa para vender para o exterior, por exemplo, né, para fortalecer a sua atuação de cooperativismo, né? Espalhar, difundir mais essas práticas para outros lugares, né? Mostrar suas práticas e estimular, né, outras cidades, estados. E a preocupação com a comunidade, é muito importante isso, né? Tanto no sentido ambiental, né, que vai utilizar os recursos daquela comunidade de forma ética e responsável e sustentável, e também vai favorecer e preferir, né, dar preferência para a associação de membros daquela comunidade, né, exatamente para gerar emprego e renda ali no local. Os valores cooperativistas, né, ajuda mútua, todo mundo está se ajudando mutuamente, a questão da solidariedade, né, a responsabilidade com o seu cargo que ocupa, com os seus deveres e direitos dentro da cooperativa, né, direito de opinar, direito de participar e deveres também de acompanhar a gestão dessa organização cooperativista, para que você se embase, né, de informações para poder participar e tomar decisões juntamente com os demais. Democracia, igualdade, equidade, solidariedade. Não existe diferenciação dentro das cooperativas, né? Todo mundo é igual. Não existe hierarquia, não existe quem manda, quem obedece, não existe sistema de poder dentro das cooperativas, né? Apesar de que é possível, sim, destinar, escolher um gestor para cada setor, né? Mas esse gestor ele vai somente cumprir com as ordens dos cooperados, ele não vai mandar em ninguém, né? Ele vai cumprir com o que for decidido em assembleia de forma democrática, igualitária, né? Honestidade, transparência, responsabilidade social, como eu falei, né? A cooperativa, ela tem essa prática de transparência para que todos os membros saibam o que está acontecendo e possa intervir, possa sugerir mudanças, possa
participar das decisões do cotidiano. E a responsabilidade social, uns com os outros, né? No sentido de questão de tratamento igualitário e também responsabilidade social para com a comunidade onde essa cooperativa está instalada. Preservação do meio ambiente para desenvolvimento sustentável. Então, os recursos naturais são utilizados de forma ética e sustentável para garantir a sua continuidade, né, para as gerações futuras. Aqui a gente tem o símbolo do cooperativismo, né, que é o círculo, vai falar sobre a eternidade da vida, sem princípio e sem fim. É a ideia da reprodução social da vida, né? A possibilidade de você sobreviver, de você viver bem com qualidade de vida e permitir que as gerações futuras também consigam sobreviver e viver com qualidade de vida, né? O pinheiro, né, essa árvore, ela fala sobre imortalidade, perseverança e fecundidade, né? O verde escuro, que é a cor utilizada no símbolo, vai falar sobre o princípio vital da natureza, esse respeito também à natureza, né, o uso ético dela. O amarelo vai falar sobre o sol, fonte de luz e riqueza. E o par de pinheiros, os dois pinheiros juntos, vão falar sobre a união e a cooperação, a ajuda mútua, né? A solidariedade, a equidade, todos os valores que a gente viu no slide passado. Eu trouxe aqui alguns dados sobre o cooperativismo no Brasil, né? A gente tem que em 2018 a gente tinha quase 15 milhões de cooperados e em 2019 passou de 15 milhões e meio de cooperados. E a maioria dos cooperados pertencem ao sexo masculino, né? E a gente viu que reduziu em 2019 o masculino de 64% em 2018 para 62% de participação dos homens em 2019 e as mulheres aumentaram, né? 36% de 2018 aumentou para 38% em 2019. E é muito interessante falar, né? Essa equidade, ela vai falar sobre equidade de gênero também, porque não vai existir essa diferenciação de homem e mulher, o trabalho de homem e mulher. Né? Ainda existe esse debate, né, sobre como o salário da mulher ainda é menor do que o homem, mesmo que ela desempenhe a mesma função. No cooperativismo, como a gente tem o valor da equidade, o gênero ele não vai diferenciar no salário, no caso é retirada, né? Na participação, então todo mundo é igual, independente de gênero, independente de cota de participação, né? Todo mundo vai participar dessa organização. Então, cooperativismo, os ramos do cooperativismo no Brasil, né? Agropecuário é o principal, que tem maior quantidade, de consumo, crédito, infraestrutura, saúde, trabalho, produção de bens e serviços e transportes. O associativismo, por fim, né, eu diria, inclusive, que a cooperativa é uma forma de associativismo. São organizações que atuam num ambiente que nem é de Estado, nem é de mercado, mas sim num espaço próprio da sociedade civil, embora existam parcerias entre instituições públicas e privadas, né? Ou seja, são organizações criadas dentro do seio da sociedade civil, pessoas, por exemplo, de um bairro que se juntam, né? Que a gente chama de sociedade civil, se juntam em prol dos mesmos objetivos de florestamento do bairro, criação de espaços de convivência, construção de quadras de esportes, eventos, né, promoção de eventos, enfim. Não, como ela se constitui dentro de uma esfera pública, ela é independente e autônoma, mas ela pode fazer parcerias com o mercado e o Estado para fortalecer, né, o alcance desses objetivos, e é muito bem-vindo nessas parcerias. Mas nenhum, nem outro, nem o mercado, nem o Estado interfere na gestão dessa associação. Elas não perseguem objetivos econômicos, na verdade, os objetivos econômicos eles surgem como um meio para alcançar fins, que podem ser fins sociais, culturais, políticos, ambientais, criação de emprego e renda, né, naquela associação, naquele bairro. Por isso elas criam empresas que vão fabricar produtos ou prestar serviços exatamente para melhoria, né, dessas condições sociais e econômicas do bairro.
associações de produtores rurais, associação de agricultura familiar, associação de pescadores, né? Todos eles se reúnem exatamente para se fortalecer entre si, numa ajuda mútua, né? Na solidariedade, e aí conseguir alcançar resultados comuns. Então essa foi a nossa aula de hoje, a gente falando sobre cooperativismo e associativismo, e a gente continua essa discussão lá no fórum e a gente se vê na próxima aula.